O misterioso nascimento de Jesus. Capítulo 11. Materialização de anjos. Quinta parte. Como dissemos no episódio anterior, explicamos agora como o Espírito Santo atuou sobre Sansão. Essa força prodigiosa se apossava de Sansão toda vez que orava, como vimos na transcrição acima. O mesmo sucedia com outros servos de Deus, especialmente com Jesus. Assim, observamos que a oração funciona como uma ligação entre o orador e o Espírito Santo de Deus. Se, naquela ocasião em que Sansão derrubou o templo, alguém pudesse ver espíritos, certamente teria percebido que, junto aos esforços de Sansão sobre as colunas, por certo, havia anjos poderosos atuando naquela matéria bruta, fissurando seus átomos e moléculas, fazendo assim com que partissem, provocando o desabamento. E acredito que, do mesmo modo, todos os efeitos extraordinários narrados nas Escrituras Sagradas tiveram a participação invisível de anjos, componente do Espírito Santo que, como repetimos, é uma corporação angélica. Ficaria exaustivo reproduzir aqui todas as materializações efetuadas pelos anjos, conforme narradas na Bíblia. Por isso, nos restringimos em apresentar apenas algumas. As coisas extraordinárias a que nos referimos muitas vezes sucederam quando espíritos não materializados atuaram sobre a matéria, inclusive sobre animais, como nos seguintes exemplos. Uma serpente falou com Eva, induzindo-a a tomar do fruto proibido e comê-lo junto com seu marido, Adão, caindo assim em desgraça. Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 5. Na verdade, a serpente não falou com Eva. Foi Satanás que, invisivelmente, usando de ventriloquia, enganou Eva. Outro exemplo está no livro de Números, capítulo 22, de 27 a 30. Uma jumenta disse a Balaão: "Que te fiz para me ter espancado estas 3 vezes?" Nesse caso, do mesmo modo, um anjo, que foi visto apenas pela jumenta, fez com que Balaão ouvisse uma voz que lhe parecia ter vindo do animal. O ferro de um machado cai na água, mas logo flutua, sendo resgatado. 2 de Reis, capítulo 6, versículos de 5 a 7. Se fosse possível, todos veriam que, nesse caso, foi na verdade um anjo que desceu no fundo do rio e trouxe o ferro do machado e o segurou na superfície do rio Jordão, sendo assim resgatado pelo lenhador. Outro efeito físico produzido pelo Espírito Santo ocorreu na batalha de Israel contra os amorreus. Diz o texto: "O sol deteve seu curso no céu sob a ordem de Josué. Ao agir em favor dos sitiados de Bionitas, os cananeus que depositaram fé nele, Jeová prolongou a matança que Israel executava nas forças sitiantes, fazendo com que o sol e a lua estacionassem em relação ao ponto de vista daqueles que estavam no cenário da batalha, adiando o pôr do sol pelo período de quase um dia." Josué, capítulo 10, versículos 12 e 13. Neste episódio, foi como se o tempo parasse. Foi algo realmente inexplicável pela ciência. O Sol e a Lua realmente pararam no céu, ou foi o planeta Terra que colocou-se em posição geoestacionária com o Sol?
Portanto, mediante a citação de tais fatos narrados nos escritos sagrados, não resta a menor dúvida da atuação inteligente do Espírito Santo de Deus no mundo invisível. Segundo a vontade suprema, o Espírito Santo é o poder que sustém o universo e as criaturas vivas e interfere de maneira notável nos assuntos mundanos, em períodos específicos da história, em lugares restritos e abrangendo certas pessoas e povos. Deus, por meio do Espírito Santo, se tem mostrado cônscio de tudo o que acontece no universo, reagindo ao que ocorre, bem como tomando a iniciativa de promover seu propósito. Os espíritos, pois, manipulam a energia, organizando-a de tal modo que pode transformá-la em matéria. Daí os efeitos físicos miraculosos narrados na Bíblia Sagrada. A matéria é, pois, a energia organizada, como já concluíram nossos cientistas. Matéria e energia são interconvertíveis.